conteúdo que eu falei há pouco na nossa abertura, convidamos Dr. Bruno Barros, otorrinolaringologista. Bem-vindo, doutor. Bem, obrigado. Daqui a pouquinho, Vanessa Furstenberg, que é personal trainer, vai estar ao vivo junto com a gente, porque esse tema é um tema muito interessante. Eu acho que a gente está numa época do ano bacana para falar sobre ele, que é a questão da respiração associada à atividade física. Quanto mais a gente vai se aproximando até do verão e dessa temperatura mais alta, né, doutor? Mais parece, assim, a sensação que a respiração também muda e que falta até um pouco mais de ar. Isso é verdade? Sim, tem um fator de muito peso que é o nosso clima. Nós vivemos um país tropical que tem mudanças climáticas frequentes e isso influencia na respiração porque influencia na mucosa do nariz. Então a gente tem muita secura às vezes no nosso clima, principalmente aqui em São Paulo. E esse ressecamento da mucosa piora a respiração, inclusive durante os treinos físicos. Outro dia eu fui correr, eu falei, gente, eu tô no deserto, não é possível, o que tá acontecendo? Uma sensação assim, parece que não tem ar, né? Exatamente. Que até queima, né? Dói o nariz, enfim. Agora, a gente tem calor o ano todo aqui no Brasil e a gente sabe que a prática da atividade física é algo extremamente importante e que, ainda que a gente precise de uma orientação de um profissional, de um personal, por isso a gente vai ter a Vanessa daqui a pouquinho para auxiliar nessa parte. A gente também tem que entender como a respiração pode nos ajudar a melhorar a performance e também não dar um efeito rebote para a gente passar mal, porque isso também pode acontecer, né, doutor? Exato. Na verdade, assim, é importante entender que a respiração ela é controlada por vamos dizer assim, um mecanismo do nosso corpo chamado sistema nervoso autônomo. Tá. Então, esse sistema ele controla a frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória. Então, quando eu entro numa atividade física esportiva, eu aumento minha frequência arterial e, consequentemente, eu também vou aumentar a minha frequência respiratória. Tá. É muito comum as pessoas falarem, eu não tenho fôlego para correr. Isso é um pouquinho diferente, você tem fôlego, só não tem fôlego para aquela, às vezes, intensidade de exercício. Entendi. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar toda essa estrutura adequada para o treino. Então, a hidratação por via oral mesmo, beber bastante água, é extremamente importante para a atividade física e permite que todo o nosso corpo fique hidratado, inclusive a mucosa do nariz, para a atividade física. Isso é importante. Então, antes de começar, que é aquela higiene que você sempre ensina, né? A lavagem nasal, bonitinha, todo dia. Exatamente. Beber água e lavar e hidratar o nariz, que pode ser feito com soro caseiro. Então, você pegando 240 ml de água filtrada e acrescentando uma colher de café, aquela menorzinha, cheia de sal, você fez o soro em casa, fisiológico. E você pode aplicar na sua mucosa nasal de diversas maneiras e isso vai dar uma hidratação adequada para um treino físico intenso num período seco. Doutor, a questão do peso, né, individual e de cada um, tem diferença na respiração durante a prática da atividade física? Tem diferença porque, vamos lá, para que você tenha um amplo performance do seu diafragma, quanto menos peso, menos gordura você tiver, mais efetiva é a sua respiração. Então, o diafragma ele é um músculo que expande o pulmão na inspiração e depois há o relaxamento para que tenha realmente extravasamento. E isso é importante, que você tenha o menor possível peso visceral, né? Aquela gordura da barriguinha, porque vai ter um bom funcionamento desse músculo. Que isso automaticamente já melhora a questão do desempenho do diafragma. Exatamente. Para você sentir aí que você tem mais fôlego, né? Vamos colocar aí no fôlego que daí todo mundo entende qual é essa sensação. Exato. E como eu tinha te perguntado há pouco, então cada atividade física, dependendo da sua intensidade, ela exige uma concentração maior na respiração? Sim, na verdade a gente vai ter, como nós conversamos, aquele controle autônomo. Só que o nosso corpo é involuntário. Você não tem que pensar. Por exemplo, nós estamos conversando, nós estamos respirando e a gente não para pensar o tempo todo. Mas quando você vai fazer uma atividade física, e aí depende de cada tipo de atividade física, que acho que nós vamos ver logo na sequência com a colega, é que você vai ter um jeito de respirar e que melhora a sua performance. Então você consegue atingir um resultado melhor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na academia, exercício de musculação. Então, você vai ter, principalmente no abdominal, na fase concêntrica, aquela que a gente está dobrando, você vai extravasar o ar, ou seja, você vai expelir o ar, soltar o ar, e aí você vai ter uma ação mais efetiva de contração do músculo. Isso em todos que a gente está fazendo algo que tenha contração muscular. Que tenha a concentração muscular. Em alguns momentos, para que você tenha mais força, você vai ter que fazer aquela manobra de Valsalva, que é prender a respiração para você fazer mais força.
Então, isso também vai te auxiliar numa atividade física. Por isso que a gente acha que já sabemos como respirar, porque é uma função natural, como a gente conversou. Mas para algumas atividades físicas é importante você conhecer qual é o melhor método, sim. Olha só, natação, gente, eu não nado, então sempre, enfim, sem nadar, mas não pratico como esporte. Quando eu assisto assim as competições, eu falo, meu Deus, eu olho, né, para quem é triatleta, eu acho que há uma dificuldade. Sim. Porque tem que ter uma velocidade, tem o tempo que você tem que pega o ar, né? E expelir, porque na natação, por exemplo, é importante que quando você está dentro da água, ao dar a braçada, eliminar primeiro o ar dentro da água e para que naquele momento que você faça a abertura lateral, você consiga extrair a melhor quantidade de ar para a atividade que exige muito, né? A gente precisa de muito oxigênio e a função de respirar é colocar oxigênio no sangue. E ainda tem que estar com o corpo, enfim, numa potência para você conseguir chegar aonde você quer, onde você precisa, principalmente quando são as provas, né? E aumentar ali. E uma das coisas importantes, Carol, assim, que lembrando, né? O diafragma é um músculo, né? E que ele é exigido constantemente numa atividade física. É muito comum as pessoas falarem que sentem aquela dor de lado, lateral. Algumas pessoas até popularmente chamam, estou com dor no baço. E assim, na verdade, essa dor vem do diafragma, que é um músculo, ele está contraindo o tempo todo. E numa exigência maior, que a gente não esteja ainda com aquele preparo físico excelente, você vai ter aquela dor que é quase uma cãibra do próprio músculo, do diafragma. Tanto que se você diminui um pouquinho a intensidade da sua atividade física, você vai desaparecer aquela dor. Entendi. Então tem que entender que às vezes a gente tem que ter um preparo físico que vai crescendo de acordo com o exercício. Então a gente vai tendo cada vez mais capacidade e aquela dor vai desaparecer. Tá bom, doutor, vou lá e já volto, porque a gente vai se encontrar aqui no centro do estúdio com Vanessa Furstenberg, que vai mostrar, então, ao vivo, alguns exemplos de atividades, de exercícios, de movimentos diferentes, para a gente entender como a nossa respiração, né, melhora a nossa performance e a nossa saúde. Já te encontro. E claro que você de casa vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. Vai para o momento valendo, né? Vanessa Furstenberg, bem-vinda, minha querida. Obrigada. Nossa personal trainer, ela que também é corredora, já fez maratona, então o negócio aqui não é brincadeira não, doutor. Aqui o papo é sério. E a ideia é que você mostre pra gente, né, pra gente entender como é que a gente ativa essa respiração. Antes de começar com os seus exercícios, queria que você, como personal, contasse um pouquinho a sua experiência, do que você nota muitas vezes nos alunos, onde está a grande dificuldade, né, até que a pessoa entenda e que isso melhore a performance dela. Então, geralmente, né, quando a pessoa está começando a se exercitar, a respiração, ela é um fator limitante para o desempenho. Porque a pessoa chega para fazer um exercício, ela não sabe, ela acha que é respirar normalmente, como a gente está conversando aqui, e na hora do momento de fazer força, de fazer uma explosão, ela se perde na respiração. Então, tem 2 alunos que chegam, um pergunta como é o melhor jeito de respirar. Eu costumo deixar à vontade primeiro, porque a pessoa, ela vai sentindo a dificuldade e vai me passando. Quando a pessoa fala, mas eu não estou conseguindo fazer porque eu não consigo respirar. Então, de forma geral, de maneira geral, quando a gente abre a caixa torácica, é mais fácil o momento da inspiração. Então, abrir e puxar o ar. Quando eu vou fazer a força ou que eu fecho a minha caixa torácica, é mais fácil, inclusive, auxiliar a expiração. Então, eu expiro. É de forma geral. Mas tem as formas especiais. Tem gente que se incomoda de fazer dessa forma. Então, geralmente eu deixo a critério. Você está conseguindo fazer? A carga não é muito alta, não vai desestabilizar o tronco. Entendi. Porque também tem isso. Então, depende do aluno que chega, eu deixo à vontade e depois eu vou ajudando a melhorar a respiração. Conforme vai melhorando, né, o desempenho e vai ficando cada vez mais treinado para aquela situação. Exatamente. Vamos começar com o primeiro, então? Aqui a gente tem musculação funcional e já nós vamos falar de corrida e doutor, se quiser completar, tá? Vamos lá. Você quer que eu comece por onde? Você que sabe, o que você pensou? Eu vou começar pela musculação, tá bom, que é o que eu mais trabalho. Então eu trouxe aqui um kettlebell só para eu mostrar o agachamento e trouxe aqui para mostrar alguns exercícios de braço e algumas variações. Certo. Então, por exemplo, no agachamento, se eu tiver com a barra nas costas ou se eu estiver segurando o kettlebell, o melhor momento para eu fazer força é a hora que quando eu faço força, é o melhor momento para expirar. Expirar. Então eu vou descer, vou inspirar. Vamos supor que a carga fosse muito grande, eu expiro aqui, ó.
Esse é diferenciado, muda um pouquinho daquilo que eu falei, por isso que eu falei que tem casos específicos. Certo. Aqui eu tô descendo, inspirando, mas eu preciso fazer força e estabilizar as minhas costas, o meu core. Então eu uso a expiração, travando tudo, é onde eu pego o meu transverso. Tá? Abdômen, né? Exatamente, transverso abdominal. Então eu puxo e aqui eu solto. Vou fazer mais 2 vezes. Tá. E é importante lembrar que está coordenando o movimento. Isso ajuda até no equilíbrio do corpo, porque ela coordena o movimento com a respiração. E uma pergunta agora falando um pouquinho de frequência cardíaca que o doutor comentou. Então, dependendo da intensidade ou da força que a gente tem que demandar assim, na situação, a gente tem um aumento da frequência. Sim. E aí, nesse caso, esse sistema autônomo da nossa respiração, ele entra sem que a gente perceba e essa respiração fica mais ofegante. Exato. Naturalmente. Conforme você tem uma necessidade maior de oxigenação, o corpo é sábio. Ele vai assumir que você precisa de mais ar, vai aumentar a sua frequência respiratória e a frequência cardíaca acompanha esse aumento. Então, aqui eu tenho uma cadência que eu desço, puxo, tenho tempo para... Se eu fizesse o agachamento com salto... mais... Aí, ó. Tá. Muda tudo. Eu não posso usar a primeira respiração para esse, e aí eu paro. Entendi. Jogo o gás dióxido de carbono e pego o oxigênio para descansar. E para a frequência voltar ao normal. Isso é a recuperação. E até aí, o que a gente tem que respeitar muitas vezes para que a gente consiga avançar no tempo da prática da atividade? Porque quando a gente fala de uma musculação, ou até de um funcional, esse com salto já entra um pouco mais no funcional. Quanto mais tempo a gente consegue estar nesse movimento que você executou agora, mais gasto calórico a gente também tem, certo? Exatamente. E aí, qual é o segredo para evoluir? Queria ouvir os dois. Que eu acho que isso é importante para o nosso público. Eu acho que o mais importante, na verdade, é manter a constância da prática esportiva, porque, na verdade, tudo é treino. Então, com o tempo, você vai melhorar o seu rendimento muscular, mas também vai melhorar o rendimento da respiração. Cada vez mais o seu diafragma consegue ter as contrações rítmicas e você vai conseguir manter uma longevidade aí do exercício e uma escadinha subindo lentamente. Não adianta querer forçar e subir rápido nessas etapas. Eu acho que você tem que ir devagarzinho para atingir uma escada superior. Você consegue ver a evolução do condicionamento com o tempo que a pessoa precisa para recuperar. Entendi. Então eu fiz 10 agachamentos com salto, eu preciso de 1 minuto. 1 minuto respirando. Quando eu evoluir, eu faço 20 agachamentos com salto e recupero em 30 segundos. Então, eu vejo que eu fiz a mesma coisa e precisei de menor tempo para voltar à minha frequência cardíaca. A minha frequência respiratória é mais eficiente para pegar oxigênio e jogar dióxido de carbono. Isso hoje a gente tem os relógios, né? A gente tem ali uma... enfim, eu digo que são ferramentas muito importantes que podem nos ajudar muito, né? Para a gente ver metas e para a gente ter uma noção do quanto esse batimento cai muito rápido, que é isso que é o ideal, né? Isso. Só que com essa dica que vocês estão dando da respiração, quem não tem essas ferramentas, que são esses relógios aí com muita tecnologia, conseguem ter ideia se estão evoluindo. Então, em menos tempo, já voltou a respirar normalmente, tá evoluindo. É isso? É isso. Se eu fiz 10 agachamentos com salto, demorei 1 minuto, 2 semanas depois eu faço 10 agachamentos com salto e recupero em 45, melhorei. Entendi. Condicionei. Então eu posso colocar uma carga, eu quero continuar fazendo 10, eu aumento a carga para ficar mais intenso, aumento a carga. Posso aumentar as repetições? Posso aumentar as repetições. Olha, a respiração é a grande chave do sucesso, hein? Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tayla, um beijo. Faço fit dance 2 vezes na semana, à noite, e às vezes sinto umas dores abaixo dos seios quando respiro. O que pode ser? Doutor falou! Exatamente, é aquela questão do diafragma. Lembrar que ele também é um músculo. Do mesmo jeito que quando a gente tem um treino, por exemplo, de perna, que exige muito da perna, a gente sai com a dor naquela região, aqui também. Se você está forçando a sua respiração excessivamente, vai ter uma dor local, e que conforme você diminui ou para o treino, vai ter o relaxamento da musculatura e vai desaparecer aquela dor, né? Esse é um sinal de que está faltando um pouquinho do preparo físico, mas que você vai atingir mantendo aquela constância do treino. E prestando atenção nessa respiração. Prestando atenção se você tem algumas manobrinhas que a gente faz quando a pessoa está muito cansada,
tá sentindo aquela dor do lado, puxa o ar, que é a respiração. Aí solta. Ah, entendi. Aí comprime um pouquinho e vai aumentando essa circulação e vai tirando essa dorzinha lateral. Bela dica. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Rita, um beijo. Vaso vagal tem relação com a respiração durante atividade física intensa? Tem um pouquinho, mas na verdade, assim, o vaso vagal, o que que acontece? Você vai ter uma alteração naquele sistema nervoso autônomo que a gente conversou e que há um descontrole. Então, a sua pressão arterial cai lá embaixo e a pessoa tem aquela sensação de tontura, de desmaio, suar frio, o lábio fica roxo, porque realmente é como se todos os vasos dessem uma dilatada e a gente perde aquela pressão arterial momentaneamente. Então, isso pode acontecer por uma atividade excessiva, mexendo mais com a frequência cardíaca do que em si com a respiração. Mas é importante, caso tenha um quadro desse, que pare, sente, porque tem chance de queda, então é importante ficar agachado, quietinho e ter paciência, porque isso vai passar. Tá? E desmaia mesmo. Desmaia mesmo. Tem várias aqui no programa, né? Meu marido tem. Meu pai tem também. Gente, e tem até, tocando nesse assunto, porque assim, é uma coisa tão específica, mas quando as pessoas... Eu acho que o Gu que trabalha com a gente tem, né, Gu? Olha lá. Gustavo tem também. Tem não é uma manobra, mas é um negócio que faz com as mãos assim, que tem que encostar na parede e fazer uma força assim com as mãos para tentar voltar o sangue? Isso, na verdade, qualquer manobra, qualquer força extra que você faz, às vezes a gente orienta que alguém faça pressão aqui contra a nuca e a pessoa tente forçar contra, porque isso vai fazer com que você tenha uma elevação da pressão arterial e a melhora do quadro, porque a gente está falando de uma queda abrupta da pressão arterial. Dar um copo de água com sal também tem esse papel, apesar que leva um pouquinho mais tempo para que essa recuperação aconteça, né? E se você permanecer numa posição deitada, essa recuperação também é mais rápida. E levantar a perninha, né? E dar aquela giradinha. Exato. São situações que, né, já passamos, então a gente aproveita para ajudar, não é verdade? Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Olha lá. Pablo, obrigada, um beijo. Como diferenciar a falta de ar de uma crise de ansiedade? Vamos ouvir o doutor. Ponto importante, né? Uma crise de ansiedade, né? Às vezes também conhecido como transtorno de pânico, ou um transtorno ansioso grave, ela às vezes vai levar a pessoa a sentir que não está respirando adequadamente. A frequência cardíaca vai subir, tá? A pessoa às vezes vai suar frio, mas a gente diferencia através da ausculta pulmonar. Então, quem tem realmente uma crise de falta de ar, às vezes por asma, por uma bronquite, por um quadro respiratório, a gente na ausculta, como médicos, conseguimos diferenciar. Tá? Mas para a pessoa que está numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, a sensação é de que às vezes o ar não está entrando e leva a pessoa a procurar o pronto-socorro, onde exames são feitos e aí se constata que na verdade se trata de uma crise de ansiedade. E aí a gente está num momento que, né, só aumenta, né? A ansiedade e o número de pessoas aí que estão com essa sensação. Eu tenho uma última pergunta para colocar do público, mas eu queria que você contasse, porque eu recebo muitas mensagens todos os dias, muita gente pedindo dica para a corrida. E você como corredora, praticante, né, de maratona, como é que é a sua respiração da corrida, Van? Então, eu tenho um problema seríssimo no nariz, que inclusive eu preciso fazer uma cirurgia. Desvio de septo? Eu tenho muita dificuldade de respirar, então isso para mim era um bloqueio, eu não conseguia fazer. E eu desenvolvi algumas cadências respiratórias para trabalhar no meu grupo de corrida, porque muita gente também tem a dificuldade. Olha só. Então eu estava até falando com as meninas antes de entrar, quando você está correndo numa velocidade baixinha, ou você vai correr pouco tempo, você consegue fazer 2 por 2, então... É uma frequência, um trotezinho, um aquecimento e tal. Depois disso, você começa a precisar de mais ar. E às vezes o nariz sozinho, ele também não é o suficiente para pegar a quantidade de ar que a gente precisa para oxigenar todo aquele, né? Sim, tem uma máquina ali que você precisa fazer ela funcionar. Então, eu acabo fazendo... Em algum momento. A boca entra junto. Então, pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, quem consegue. Tá. Agora, 4 por 4 é difícil. Tem gente que prefere. Não sei, eu sou mais 2 por 2. Tem gente que prefere. Também. O meu é 2 por 2 ou 3 por 3. Mas sempre entra um pouco da boca. E aí, nesse momento daquela ressecada na mucosa, porque você fica com a boca seca, eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu masco chiclete de vez em quando, deixo no cantinho aqui só para fazer uma saliva quando eu tenho que correr por muito tempo. Tá, isso você diz o quê? Mais de 1 hora? Mais de 1 hora. Eu vou hidratando, eu levo água, porque senão eu não consigo. E assim, também é importante, às vezes a pessoa quer beber água e se enche de água e não consegue correr. Então, tomar um golinho, engolir e o resto bochechar.
bochecha e molha a mucosa, para poder continuar. Então, cada um tem uma cadência respiratória que é ótima para ele. Para mim é 2x2 ou 3x3 e puxando com a boca quando eu estou correndo por mais tempo ou quando eu aumento a velocidade. Muito bom. Tá certo, doutor? Tá certo. Na verdade, lembrar que o nariz é estreito porque ele tem que aquecer, filtrar e umedecer o ar. Só que tem momentos na atividade física que não é possível, o fluxo de ar não vai ser suficiente. Então você vai precisar respirar pela boca e é isso. Medidas que ajudam a manter a mucosa hidratada para sentir um conforto maior durante a atividade física. E em dias muito quentes, eu brinquei, quando foi? Acho que foi no sábado, que tava surreal. Surreal. Eu falei, gente, eu falo tanto para as pessoas praticarem atividade física a céu aberto, porque é tão gostoso. E no sábado eu falei, não vai para o ar-condicionado, pelo amor de Deus, não faça, não cometa o mesmo erro que eu. Estava surreal. Mas a dica é exatamente, tem que hidratar muito, né? Hidratar muito. E de repente nem colocar tanta intensidade ali, porque o corpo automaticamente, com essa temperatura, já vai sentir mais. Exato. Não é? Desidrata muito rápido. Suor. Você não consegue colocar a mesma quantidade. Não dá tempo de mais uma, Gláucia. A Gláucia fala que eu me apego às pautas que eu não consigo finalizar. É muito bom, né? Porque assim, a gente está falando de uma coisa que é básica para todo mundo, para todo ser humano, que a gente não é um sistema autônomo, então a gente não para pensar. No entanto, ele pode nos ajudar muito em coisas específicas da nossa vida, como atividade física. Eu amei o papo, já convido a voltar para a gente falar mais. Eu vou agradecer o Dr. Bruno Barros, que é otorrinolaringologista. Vanessa Furstenberg continua com a gente, porque daqui a pouquinho tem treino do quê, minha amiga? Agachamento, bumbum na lua, não é verdade? Paixão nacional. Então a gente vai para um treinão daqui a pouquinho. Mas quem quiser encontrar o trabalho do doutor é o @doutorabreviado.brunobarros lá no Instagram. @doutorabreviado.brunobarros. Vocês já conversam com ele. Obrigada sempre, doutor. Obrigado pelo convite. Uma simpatia sempre, né? Explica muito bem e a gente só evolui. Muito bom. Beijo, até daqui a pouco. Obrigada, viu, doutor?